Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudia, professora de matemática, e hoje vamos estudar uma parte da física, escalas termométricas, tá? Na aula de hoje vamos estudar alguns conceitos importantes aí e básicos na escala termométrica, tá? Os conceitos são calor, temperatura e equilíbrio térmico. Muito bem, o que é calor? Calor é energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. O que é essa energia em trânsito, tá? Por exemplo, eu coloco minha mão num copo de chá quente, tá? Minha mão tá fria, o chá está quente. O que acontece nesse momento? Essa energia quente do copo vai sendo transmitida para minha mão, que é um outro corpo diferente. Então, essa é a energia em trânsito entre os corpos diferentes. Um corpo é a xícara, o outro minha mão, tá? Então, a energia quente do copo vai passando para minha mão, tá? O mesmo acontece se eu pegar um copo com gelo. Então, a minha mão que está quente vai transmitindo o calor, essa minha energia vai sendo transmitida para o copo, tá? E aí, essa é a energia em trânsito, tá bom? O que é a temperatura, então? Temperatura é a agitação das moléculas de um corpo. Então, utilizamos, no caso, a temperatura, né? Essa agitação através de um termômetro e a medição em graus, tá? Que é o que a gente vai usar nas próximas aulas aí, quando trabalharmos com conversões de escalas termométricas, tá? Então, essa temperatura, ela é medida através da agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas são as moléculas, maior a temperatura. Menos agitação, menor a temperatura, tá? E a terceira parte é chamada de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Quando dois corpos têm a mesma temperatura. Como que isso funciona? Voltando lá ao exemplo da minha mão no copo de chá quente, tá? O que acontece? O copo que está quente, né, com chá, vai transmitindo o calor para minha mão. E aí, a partir do momento que minha mão e o copo estão na mesma temperatura, então eu tenho o equilíbrio térmico, tá? O mesmo com copo de gelo. Vou transmitindo o calor pro copo de gelo. Isso vai demorar muito mais, né? Até que o copo de gelo fique na temperatura da minha mão, tá? Os dois na mesma temperatura. Isso é chamado, então, de equilíbrio térmico, tá? Vamos para a imagem seguinte. Então, aqui eu tenho uma escala termométrica, tá? Uma escala representada por Celsius, tá? Que eu chamo TC, temperatura Celsius. Fahrenheit, que é uma outra escala aí da temperatura, e a escala Kelvin. A escala Fahrenheit é usada nos Estados Unidos, tá? Por exemplo. Já a escala Kelvin, ela é usada mais para pesquisa, tá? Para cientistas. Então, aqui eu tenho 3 termômetros, tá? Então, eu tenho o termômetro na escala Celsius, que ele vai de 0 graus a 100 graus Celsius, que aqui no caso é meu ponto de fusão, aqui meu ponto de ebulição. Na escala Fahrenheit, ponto de fusão, ponto de ebulição. Na escala Kelvin, ponto de fusão, ponto de ebulição. E o que seria esses pontos aí? Vou explicar melhor agora, tá? Escala termométrica aí, ponto de fusão. Então, o ponto de fusão é o ponto em que uma determinada substância deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Então, é o ponto de fusão. E o ponto de ebulição é quando uma determinada substância deixa de ser líquida e passa a ser gasosa, tá? No caso aí, a gente tem o gelo transformando em água. Quando ele transforma completamente em água, é o ponto de fusão. E a água sendo aquecida, tá? Quando ela começa a ferver, ela está em 100 graus Celsius, onde começa o ponto de
ebulição aí, quando ela começa a virar vapor, tá bom? E aí nas 3 escalas eu tenho aí as medidas do ponto de fusão e o ponto de ebulição, como eu expliquei lá no termômetro, tá? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Essa é a primeira aula, tá? Sobre escalas termométricas. A próxima aula será sobre conversões dessas escalas de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, e as duas para Kelvin e assim por diante, tá? Espero que tenham gostado. Dá uma curtidinha aí se vocês gostaram do meu vídeo, tá? Obrigada!